Chamo o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Agora é o Ventura. Malta, metam like e subscrevam, partilhem a live. Muito importante. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, membros do Governo, mais autoridades civis e militares, senhores convidados, dignatários nacionais e estrangeiros. Ontem tinha preparado uma intervenção para este 25 de Abril. Era a quinta intervenção que faria nesta Assembleia. Depois de ouvir o Sr. Presidente da República durante o dia de ontem, optei por fazer diferente. Não trazer nenhum papel, não trazer nenhuma orientação e falar cara a cara com os portugueses sobre o que me vai na alma neste 25 de Abril. Peço-vos perdão de terem que aturar o que vou dizer de seguida. Há 50 anos fizemos uma revolução. E essa revolução deu-nos a liberdade. Mas ao longo do caminho foi-nos tirando dignidade. Quem está em casa sabe do que falo. Gosta de olhar, de ver a festa, de saber que aqui estamos, mas sabe também que toda a liberdade que conquistámos, ora a fomos perdendo, ora as fomos desiludindo. Não há maior força que a desilusão. Aqueles que prometem e dizem que vem aí uma manhã gloriosa e um dia ainda melhor, para logo de seguida lhe dar uma noite ainda mais profunda. Sim, aqueles que hoje nos estão a ver, mas não conseguiram ainda sair do salário mínimo nacional. Sim, aqueles que nos estão a ver e que sabem que ao fim de anos de governação do PS e do PSD tiveram que emigrar para países que até chegaram depois de nós, alguns deles à democracia, e hoje olham para Abril e ouvem aqui discursos dizendo a manhã mais bela da Europa. A manhã mais bela da Europa. Como é que a manhã mais bela da Europa os obrigou a sair de casa dos seus pais, a partir para outra terra em busca de futuro melhor? Como é que a manhã mais gloriosa da Europa os fez sair da casa que amavam, da terra que ainda hoje amam, para ter que procurar o seu futuro fora de portas? Sem folhas, coração aberto, os portugueses sabem que podemos celebrar Abril, devemos celebrar Novembro, mas acima de tudo devíamos celebrar o que ainda não celebramos, que é dar dignidade ao povo português. Era isso que já devíamos ter feito há muitos anos, dar dignidade ao povo português. $50 anos de Abril. 50 deputados do Chega, ironicamente, nesta Assembleia. Sem ajustes de contas, esta é a história que hoje aniquilou praticamente todos os que defendiam o fim da liberdade. Mas não o aniquilou para se vangloriar, aniquilou para mudar este país em que vivemos. Dizia-se que Abril era justiça, a justiça que nos trouxe ao coração de Abril. E este ano, neste ano em que estamos, vimos um governo cair, precisamente por suspeitas de corrupção, e em que uma grande parte do país não se preocupou com as suspeitas, mas em atacar quem investigava a corrupção. E os portugueses que estão em casa sabem a que me refiro. O país que não é capaz de olhar para aqueles que há anos transformaram a oligarquia de Maio na oligarquia de Abril, em que 3 ou 4 famílias, sempre com os mesmos cartões ou com diferentes cores partidárias, foram olhando para o lado e dizendo sim, sim, Abril, mas o dinheiro para este lado. Sim, sim, Abril, mas salários baixos. E foram atrás não daqueles que defenderam a liberdade, não daqueles que queriam investigar e punir a corrupção, e disseram-lhes cuidado com quem se estão a meter, porque quando se metem com o poder político, vêm as exonerações, as demissões e a aniquilação de serviços. 50 anos depois de Abril. 50 anos depois de Abril. "50 anos depois de Abril sabemos que uma grande parte nunca quis nenhuma justiça independente. Quis sempre a justiça nas suas mãos, ou controlada através dos seus fios. E por isso é que quando a coisa não corre bem, quando os portugueses veem com os seus olhos o que está a passar na podridão do regime, olham para o lado e dizem, mas atenção, temos que celebrar Abril. É mais importante Abril, é mais importante o cravo que trazemos hoje ao peito, é mais importante para quem sabe que vê o país empobrecer, que vê o regime apodrecer, que vê a liberdade diminuir, mas o importante é celebrar Abril. Não, o importante é dizermos que de uma vez por todas não é Abril que tem que se cumprir, é Portugal que tem que se cumprir. É Portugal que tem que se cumprir. Ouvimos hoje saudar, e bem, os capitães de Abril, saudar aqueles que fizeram Abril. Como é que passaram 20, 30, 40, 50,
60 minutos, sem saudarmos aqueles que ontem ficaram com o coração apertado ao ouvir o Presidente da República e que eu não queria deixar de esquecer aqui, porque é a eles que eu me dirijo. A todos os ex-combatentes desta pátria, a todos os militares desta pátria, fazemos daqui uma enorme saudação de abril, porque é vossa a democracia portuguesa, é vossa também a democracia portuguesa, é vossa também a democracia portuguesa. Senhor Presidente, senhores deputados, dirijo-me ainda àqueles portugueses, no tempo que me resta, que sabem que alguma coisa tem que mudar em abril. Vou dirigir-me por isso a eles porque compreendem esta linguagem. No ano em que celebramos 50 anos, em que mudamos de governo, temos uma secretária de Estado que saiu de uma empresa pública a ganhar 3 ou 4 mil euros, foi para outra a ganhar mais do que o Presidente da República e pelo meio pagámos-lhe uma indemnização. Quando perguntarem onde está o dinheiro em Portugal, nunca pensem que Portugal é um país pobre. Portugal não é um país pobre. Portugal foi pobre, porque esta oligarquia que se instalou, agarrada como tudo ao poder e ao dinheiro, nunca abdicou de 1 euro por vocês que estão em casa. Nunca abdicou de 1 euro por vocês que estão em casa. É aí, é nas indemnizações, é nos observatórios, é no dinheiro que circula e que gera entre Bruxelas e Lisboa, entre cargos e gabinetes que não param e não cessam. É aí que está o dinheiro que podia aumentar salários. Malta, é aí que metam está like. o dinheiro que podia aumentar pensões. Subscrevam. É aí que está o dinheiro Subscrevam o que canal. podia permitir que a saúde e a habitação deste país funcionassem. Eu sei, o regime não gosta de ouvir isto e vai sempre dizer que são os fascistas, que são os anti-regime, os que não querem celebrar abril. Mas os portugueses sabem que houve sim uma oligarquia que se instalou no poder em Portugal e que não fez mais que trocar entre si favores ao longo dos últimos anos para se perpetuar no poder. Meus senhores, do que da nossa parte depender, o vosso poder está a terminar em Portugal, porque nós tudo faremos para cumprir Portugal. Vou terminar, Sr. Presidente. Termino, Sr. Presidente, dirigindo-me diretamente, se me permitir, ao Presidente da República de Portugal. E lamento muito dizê-lo, Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente traiu os portugueses. Quando diz que temos que ser culpados e responsabilizados pela nossa história, que temos que indemnizar outros países pela história que temos connosco, e com todo o respeito aos que aqui estão hoje de outros países, Sr. Presidente, o senhor foi eleito pelos portugueses, não foi eleito pelos guineenses, pelos brasileiros, pelos timorenses, foi eleito por nós, foi eleito pelos portugueses. É eles que têm que respeitar antes de tudo. É eles que têm que respeitar antes de tudo. É os portugueses que temos que respeitar antes de tudo. Pagar o quê? Pagar a quem? Pagar a quem? Se nós levamos mundos ao mundo inteiro, se hoje nos 4 cantos de Portugal há alma portuguesa, se hoje em todo o mundo se elogia aquilo que é a pátria e o mundo da língua portuguesa, Sr. Presidente, eu não quero prender ninguém, nem responsabilizar, eu tenho orgulho na nossa história, eu amo a história deste país e o Sr. Presidente também devia amar a história deste país. Viva Portugal! Viva Portugal e viva Portugal! André Ventura, vou dar a mesma nota que o Rui Tavares, 9, foram os melhores discursos a meu ver. Fala na desilusão que o 25 de Abril foi, que faz ali a questão da ironia dos 50 deputados do Chega com os 50 anos do 25 de Abril, porque indiretamente toda a gente criticou. Para lá, vocês querem ouvir as pessoas? A República já trazia o discurso já continua então. de casa. Metam like. Não foi ignorar o Chega, foi um discurso que já estava feito, foi aquele discurso que quis fazer. Nas horas vão ter Sala. por ser o hino nacional de Quando se cantou o Grande Lobo da Lamoreira. 25 de Abril. Assim tanto a dizer, eu vou continuar com a análise. E portanto, relativamente ao discurso do André Ventura, até está relacionado com o Pedro Pinto, está a aparecer agora. O André Ventura fala da questão do 25 de Abril se ter desiludido, não é? E efetivamente houve uma desilusão, eu já mencionei isso na questão da burla, hiperbolicamente falando, mas na burla civilizacional
que o Chega mencionou aqui, não é? Ou que eu tinha mencionado no início da live e o André Ventura menciona agora na questão da desilusão do 25 de Abril. E a verdade é essa, não é? Portanto, nós não podemos falar em democracia plena no sentido em que os tribunais são limitados pelo poder político, a separação de poderes é claramente corrompida pelas questões partidárias, de amigos familiares e etc. Até no quarto poder da comunicação social nós vemos a intromissão do poder político. Só para terem noção, nestes 4 canais de informação, as relações familiares... Eu vou dar o exemplo de um político em questão, António Costa. António Costa agora vai ser comentador político no novo canal de informação da CMTV. Portanto, António Costa é comentador político no canal novo de informação da CMTV. A Maria Flor Pedroso, creio que é prima de António Costa e era diretora de informação da RTP. Ricardo Costa é irmão de António Costa e é diretor de informação na SIC Notícias. E depois, o filho de António Costa, Pedro Costa, é comentador atualmente na CNN. Portanto, obviamente que quem olha para isto e pensa que Portugal efetivamente é uma pluralidade de opiniões e etc, influências, não é. Eu creio que ele depois, exatamente, o André Ventura coloca aqui um ponto interessante, que é as repercussões da oligarquia da ditadura do Salazar. Ou seja, o André Ventura faz uma crítica interessante, no sentido em que diz que vocês agora criticam as oligarquias e etc, criticaram as oligarquias do Salazar, e bem, o regime era fundamentalmente, em alguns pontos, elitista e oligárquico, etc. Em algumas elites. Mas o que ele diz é interessante porque é verdade. No sentido em que hoje em dia nós temos também elites a governarem o regime político. Eu há bocado falei de uma teoria, de uma tese de ciência política que era do Huntington, onde o Rui Tavares falou disso, na questão das vagas de democratização. Agora deixo aqui outra, para quem quiser ver, do Max Weber e do Schumpeter, que é a ditadura eleita. A questão dos diferentes tipos de democracia, não é? E há um tipo de democracia caracterizado pelo Max Weber, que é a ditadura eleita. Que é, aliás, não é, que é a ditadura eleita, mas isso não é o nome técnico. O nome técnico, para poderem pesquisar, é o modelo do elitismo competitivo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, dentro do regime democrático, esse regime é dominado por determinadas poucas elites que partilham o poder entre elas. E é isso um pouco que existe em Portugal. O exemplo da comunicação social, com o António Costa e os seus familiares todos a comentar, é o perfeito exemplo disso. E isto é apenas um caso. Eu poderia passar aqui uma live inteira a dar-vos não sei quantos exemplos na comunicação social, no jornalismo, no próprio Parlamento. Portanto, enfim, é o que é. E esta representação oligárquica da não pluralização do poder continua a existir. Existia com o Salazar e existe hoje, quase como se Portugal continuasse a ser um regime monárquico, mesmo sendo republicano e não baseado num poder racional e não tradicional, não é? Portanto, é um bocado por aí. Vocês perguntam qual seria a solução. A solução era descentralizar o poder das elites no modelo poliárquico do Robert Dahl. Se quiserem pesquisar, modelo poliárquico Robert Dahl, que é assim em que o poder está dividido em várias pequenas esferas de influência, ou seja, elites pequeninas que todas elas concorrem entre si. Quase um mercado mais livre, não é? Depois cita a questão dos antigos combatentes, não é? Que ninguém citou, e isso vale votos ao Chega e faz bem em mencionar, porque efetivamente as pessoas foram para a guerra, perderam saúde, perderam partes do corpo, alguns deles, e enfim, muitos faleceram, perderam-se pais, irmãos, tios, e independentemente do partido deveriam ser mencionados e ninguém menciona. O PSD não mencionar isso e até o próprio CDS, que tem o Ministro da Defesa, fica mal, ainda para mais no 25 de Abril. Creio que o Paulo Núncio não fez por mal em não mencionar, mas acho que ficaria muito bem. Até porque o Nuno Melo é Ministro da Defesa. Faria todo o sentido. Depois, o André Ventura normalmente escolhe muito meticulosamente as cores das gravatas e ele, quando vai debater com o PSD, leva sempre uma gravata laranja e ele hoje levou uma gravata azul. O vermelho é a cor de Abril, o vermelho é a cor da Nova República. E, portanto, ele leva uma gravata azul como forma de disrupção com Abril e com até a própria República em determinado aspecto, porque a cor da bandeira monárquica era o azul. Nós não nos podemos esquecer que a esquerda é sinónimo de republicanos. Eu não estou a dizer que a direita não pode ser republicana. Pode. Mas, historicamente, em Portugal, a direita representava a ala monárquica. Apesar de tudo, essa é a realidade. Portanto, o vermelho estará sempre associado à esquerda, enquanto o azul estará associado à direita. Por isso é que os partidos políticos de direita são todos azuis. O Chega é azul escuro, a IEL é azul clara, o CDS é azul. Portanto, como podem ver, há sempre essa associação histórica em que a esquerda tem o vermelho. O PCP, o Bloco de Esquerda, o PS e afins. Portanto, depois há exceções, o PSD, não sei o quê, mas geralmente é assim. Depois, termina bem também no sentido em que chama traidor a Marcelo Rebelo de Sousa, que apela um pouco ao eleitorado do Chega, um pouco não, mas bastante ao eleitorado do Chega, no sentido em que as críticas, para quem tem um sentimento de apelo mais nacionalista, e eu gosto dessa visão, embora tenha a minha vertente liberal, mas gosto... Eu sou nacional-liberal, não é?
é interessante do ponto de vista comunicacional, porque efetivamente muita gente se revê no discurso do Ventura e, portanto, a par do Rui Tavares, os dois melhores discursos do dia.